Afasta ainda mina comprava livros. E eu cheguei agora não, um pouquinho, né, da cabine de cinema. Eu fui na cabine, consegui ir, porque hoje eu não trabalhei, véspera de carnaval. E eu fui assistir um filme que eu tava bem curiosa pra assistir e que tem quase 3 horas de duração. Esse filme é um filme, né, de metade alemão e americano. E eu já vou colocar aqui pra vocês, eu não vou falar spoilers e tudo, mas talvez, porque é uma história real, e eu antes sempre pesquiso, né, antes de assistir, algumas coisas podem ser que sejam consideradas spoilers pra vocês. Então, sempre que passa um caminhão quando eu tô filmando. Então, se você tem problema com isso, se você liga pra isso, por favor, pause e venha assistir depois que você conferir esse filme. Esse filme está sendo muito esperado, ele foi lançado lá fora em 2019, inclusive em Cannes, ele passou em 2019, e ele é do diretor, roteirista, né, que é cheio, não dá entrevista e tal, super, né, do Árvore da Vida, fez vários filmes aí que o pessoal curte muito, que é o Terrence Malick. Ele também fez de canção em canção. Esse é o primeiro filme acho que eu assisti dele, porque os outros eu nunca assisti. A Árvore da Vida que todo mundo fala e tal, ainda não vi. Mas vamos ao que interessa. Se The Hidden Life é bom ou não. Ele é baseado numa história verídica da Segunda Guerra Mundial na Áustria. Um fazendeiro chamado, você saber falar esse nome, né? Que é Franz Jostorter. Acho que é assim. Ele é um homem muito jovem, quando começa acho que é em 1939, então ele se passa em 5 anos acho da história dele, então ele tinha os seus 29 anos, ele vai conhecer uma moça, ele é casado com a Fran, que é o papel, na vida real esse ator ele é alemão, e ele é casado com a Fran, que é a Valerie Pachner, que é uma atriz austríaca. E aí, gente, já vai o primeiro ponto aqui de, né, reclamação com este filme. Eu acho muito absurdo você fazer um filme com atores que falam alemão, se passa na Áustria, é sobre Segunda Guerra e o idioma escolhido é inglês. Por quê? Porque certamente que os Estados Unidos não aceita ver filmes legendados, né, um ponto. E o outro ponto é que o diretor, o Terrence, ele é americano. Mas eu acho que isso, gente, dificulta demais, assim, a veracidade do filme. Eu prefiro 1000 vezes ver filmes que são, né, ainda mais esses filmes com atores, se eles fossem todos americanos, ok, né, de não falar alemão, mas eles falam, então isso pra mim já foi um ponto assim que eu não curti muito, por que não fazer em alemão? E é bizarro porque em determinados momentos, eles falam inglês em boa parte do filme, e em determinados momentos eles falam alemão, tem muitas coisas em alemão e não é traduzido pra gente, então também eu fiquei meio assim, não sei se nos temas quando passar vai ser assim, mas pra mim isso me incomodou bastante. A história, na verdade, por que esse cara se tornou um herói? Porque o Franz, ele era um fazendeiro austríaco que vivia numa cidadezinha, numa vila da Áustria. Quando a Segunda Guerra estoura, ele chega a servir um pouquinho lá o exército, ele não curte, ele gosta mesmo de ficar lá com as suas vaquinhas, ovelhas, não sei o que lá, com a sua família. A esposa dele tem 3 filhas com ele, mora na casa lá, né, uma casinha meio de fazenda assim, a mãe dele. O pai dele morreu em uma das guerras aí que teve, acho que foi na primeira, e mora a mãe, então muito idosa, e mora a irmã, que é a Raise, né, que é a irmã da Fran. Então eles vivem aí, elas ralam muito, elas trabalham o dia inteiro, a vida delas é vender ali o que a plantação ali produz, então eles vendem pé de alface, vendem frutas e tal pra população ali, pra aquela vila. Tiram leite da vaca, fazem todas aquelas coisas bem de fazenda, e eles vivem uma vida muito simples. A gente não vê as crianças indo pra escola, nada disso, mas eles dois sabem escrever, e muitas das coisas que eles falam, por exemplo, é em cartas, são troca de cartas, antes mesmo dele ser convocado para a Segunda Guerra. Então, quando a guerra estoura, e a Áustria fica, né, do lado de Hitler, né, enfim, como você sabe, Hitler era austríaco, então assim, aquelas pessoas todas, muitas pessoas apoiaram, e também é uma vila onde o pessoal é muito, muito ignorante. Então eles imaginam que o que o Hitler tá falando é real, então assim, tem momentos que também, assim, tem um ponto muito forte desse filme, que não é só, não aborda muito a questão política, aborda mais a questão religiosa. Ele é extremamente católico, então ele acredita muito no que ele acredita, no que Deus quer dele, e ele vai até a igreja verificar como podem ajudar ele, né, com essa questão dele não querer jurar fidelidade a Hitler, não querer servir, e não querer, por exemplo, contribuir para a causa dos veteranos de guerra. Então são vários pontos assim que ele começa a ser mal visto na cidade, e aí fica aquele clima assim do tipo, meu Deus do céu, por que esse cara não faz, ele vai ser morto? A gente fica muito tenso com essas questões.
Eu não sei, gente, se todo mundo vai ter a mesma impressão que eu tive. O primeiro ponto, também um dos pontos que tem que ser abordados, né, o segundo, na verdade, do que eu tô falando, assim, que eu não curti tanto, é que o filme é longo, mas ele não prende, ele prende a nossa atenção, mas ele chega a ser cansativo. Ele não é um filme tipo, sei lá, o irlandês que você passa e você não, quando você vê, a hora não voou. Lista de Schindler, vários filmes que são grandes. Mais um ponto interessante de ser abordado é que essa história, ela passa a ser interessante pra gente descobrir por que essa pessoa, né, por que fazer um filme sobre essa pessoa, porque 3 horas da vida dessa pessoa, que diferença esse cara fez tomando essa atitude de se negar a apoiar Hitler, apoiar ou a dizer que porque, assim, existe uma coisa você falar, olha, eu apoio, né, eu vou lá assinar, eu juro fidelidade lá ao Hitler. Por amor à sua vida e principalmente da família que você tem, da sua mãe, da sua esposa, das suas crianças. Só que para ele é muito mais importante a questão moral e a questão religiosa, porque a partir do momento que a própria igreja diz para ele que ele deve apoiar ou deve aceitar os fatos, né, e lutar na guerra e tudo pelo lado que mesmo que ele não acredite, não entra muito em detalhes que ele sabe, né, saiba o que está acontecendo, que tem campo de concentração, que estão matando todos os judeus, não entra muito nisso, né, como se em um determinado momento o prefeito diz que eles só estão expulsando e dando aos estrangeiros, colocando os estrangeiros para fora. A gente sabe que não é uma realidade. Então, assim, como isso não é muito abordado, a gente não entende muito. Acho que o diretor não se preocupou muito em mostrar isso. Para essa crítica não ficar enorme, resumindo, o que eu achei do filme é que é um filme bom, é uma história interessante, mas a partir do momento que a gente começa a assistir esse filme, você quer saber o que essa pessoa fez de diferente. Porque quando você vê um filme de Schindler, né, ele fingiu que era do lado ali dos nazistas para se salvar e conseguiu salvar com isso várias pessoas que trabalhavam numa fábrica para ele, até mentiu para salvar a vida dessas pessoas. Quando você vê um filme tipo Duas Coroas, aquele filme polonês do São Maximiliano, aquele homem se entregou, deu a sua vida, né, para salvar antes a vida de outras pessoas, então, que estavam ali no campo de concentração como ele. Então sempre tem uma história que é o que com aquela atitude, porque só resistir de repente, não, porque se a Rafaela, você acha que ele devia ter assinado a carta dizendo que tem um momento lá, ele vai ser preso, então assim, vai ter várias coisas que vão acontecer que eu fico pensando, gente, mas os filhos dele, mas como é que a mulher vai ficar? A mulher tá sendo maltratada lá na cidade, como é que a mulher vai sobreviver? Então tem essas questões que eu acho que são abordadas. Se ele fosse um homem solteiro, talvez eu não abordasse tanto, mas a mulher apoia ele nisso, então a gente fica meio, eu pelo menos a gente, não sei, mas eu fiquei muito com raiva dos dois, tipo assim, gente, assina logo isso pra acabar logo isso, porque poxa, se ele não quer servir, não quer matar ninguém, ok, mas em determinado momento é oferecido a ele que ele assinando, jurando a lealdade a Hitler, ele vai ficar num hospital cuidando de doente. Isso, né, muitas pessoas fizeram. Tem pessoas da família lá na Itália que fizeram isso também, né? Não eram do lado, mas como Mussolini apoiava, elas faziam. Então é mais que uma questão moral, uma questão, sabe, é visto como teimosia, até onde isso beneficiou alguém, por que ele é tão importante, por que tem que se contar a história dele, que diferença fez isso? Acho que a partir do momento que você não se ajuda e não ajuda ninguém da sua família, não ajuda nenhum, por exemplo, judeu a se salvar, essa história perde um pouco o sentido. Então, na minha visão, tá, gente? Tô dando assim uma visão muito minha. Toda vez que tem filme de ditadura, ou mesmo que seja ficcional ou não, tipo Hat, né? Que a temporada aí de Hat, que eu assisti também, quando as pessoas passam a terem um ideal muito forte, mas elas estão prejudicando a família, ou porque estão presas, ou porque vão morrer. Então assim, por que ele não se matou? Porque, né, porque se matando, porque aquilo era contra o suicídio, então ele vai ir para outro lugar. Então assim, tem essa questão toda religiosa. É um filme com uma paisagem maravilhosa. Eu nunca tinha visto o filme dele, mas assim, eu não sei se isso tem nos outros filmes dele, mas o modo como o cara filma é um jeito assim que parece que a paisagem não tem fim. A trilha sonora clássica ajuda muito, que é belíssima. A atuação de todas as pessoas está maravilhosa. Agora eu só me questionei porque esse filme foi lançado em 2019 e tem aí 2 atores que já faleceram, por sinal um mix europeu maravilhoso de atores fantásticos. A gente tem o Bruno Ganz, que faz o papel de um juiz nazista, e ele é alemão, morreu ano passado. Bruno Ganz é uma figura assim, né, um dos melhores atores alemães que, enfim, que eu já assisti.
A gente tem o Michael Nick eu sempre erro o sobrenome dele, Nikiewicz, acho que é assim, que faleceu em 2017, né, que fez O Homem que Não Amava as Mulheres, enfim, fez vários filmes no Hollywood também, um sueco maravilhoso, até cheguei a fazer um filme sobre a colônia, fiz uma homenagem a ele, adorava esse ator. Então, acho que as filmagens foram em 2017, 2018, né, porque ele aparece bem no iniciozinho como um bispo, é uma participação especial. E tirando os dois que faleceram, tem também o belga, que eu adoro, que é o Matthias Schoenaerts. Não sei se eu sei falar o nome dele, Schoenaerts. Enfim, vou colocar aqui de repente o nome dele para vocês pesquisarem aí e saberem mais. Ele já fez também vários filmes também nazistas que eu amo. A atuação dele é fantástica. Enfim, é um filme que te deixa muito tensa. Podia ter uma hora menos de filme. Eu acho que o diretor ele envolve muito natureza, religião, né? E pra gente fica não chega a ser um filme religioso, eu não entendi dessa forma. Um filme, até porque em alguns momentos tudo bem, que o casal ele começa só a falar com Deus e tudo como se quisesse uma resposta, essa resposta não vem. Essa resposta vem num formato do tipo, vai ser mártir e pronto. Também fico me perguntando como sabiam tanta coisa já por causa do final que a gente sabe o que acontece, que, né, como é que, se não tem essa pessoa pra contar, como é que isso aconteceu? Foi através de cartas, são muita coisa imaginada pelo diretor, imagino. Gente, a minha nota pra esse filme é de que ele é bom. Eu acho que a história não me ganhou tanto assim, não foi um filme marcante, que, nossa, eu vou falar para meus pais assistirem, que eu vou falar, nossa, essa é imperdível. Talvez valha mais, né, pra saber sobre a história, para quem tem interesse sobre a história do Franz, que faleceu com 36 anos, ou seja, ele foi degolado, na verdade, né. Então, Rafael, um spoiler, não sei o que até, mas é a história, se você pesquisar aí na internet, que é a primeira coisa que faz, e na sinopse está dizendo, então isso não é propriamente dito um spoiler. Mas é isso, acho que esse vídeo já deve estar com 10 minutos, gente, porque esse filme tem 3 horas, eu precisava falar uma coisa pra vocês. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, não esquece de deixar seu like, colocar sua opinião se você assistiu esse filme. Um beijo grande e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.